perigo oculto após os 70 anos. 5 check-ups que podem te prejudicar mais do que ajudar. Olá, você está prestes a descobrir uma verdade que a maioria dos idosos nunca ouvirá de seus próprios médicos. Uma realidade que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde e os exames de rotina. To do's ou no's. Milhões de pessoas com mais de 70 anos se submetem a uma série de exames de saúde, na crença de que estão se protegendo, garantindo uma vida mais segura e longa. Mas e se eu te dissesse que alguns desses testes, sim, aqueles exames de rotina que seu médico insiste que você faça, poderiam, na verdade, te empurrar para mais perto de uma cirurgia desnecessária de um Darim, ou até mesmo de um diagnóstico de câncer? É a pura verdade. Novas pesquisas revelam um dado assustador. Até 37% dos exames médicos realizados em idosos resultam em tratamentos desnecessários, complicações inesperadas ou efeitos colaterais que podem durar a vida toda. E o mais chocante, incrível, 99% das pessoas com mais de 70 anos não têm a menor ideia de que estão sendo submetidas a exames em excesso. Prepare-se, porque um dos check-ups que vamos discutir hoje, o número 1 da nossa lista, é responsável por impressionante 5% de todos os casos de câncer nos Estados Unidos. Isso é o equivalente ao número de casos causados pelo consumo diário de álcool. Você não vai ouvir isso na sua clínica. Não verá essa informação em nenhum outdoor. Mas a verdade está enterrada nas evidências científicas. E hoje, nós vamos desenterrá-la para você. Neste vídeo, vamos revelar os 5 exames de saúde que você deve pensar 2 vezes antes de fazer após os 70 anos. E a verdade assustadora sobre o que eles podem fazer ao seu corpo. Tudo isso com base em ciência sólida e dados reais. E acredite, você não vai acreditar no que chegou ao 2º lugar da nossa lista. Antes de começarmos, quero te convidar a participar. Deixe nos comentários abaixo de onde você está nos assistindo, qual a sua idade, e se você já se arrependeu de algum exame ou procedimento médico. Você acredita que os idosos são submetidos a exames demais? Estamos lendo e respondendo a cada comentário com dicas e conselhos personalizados. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este. Agora, sem mais delongas, vamos desvendar o primeiro teste. Aquele que parece inofensivo, mas que pode silenciosamente comprometer a sua qualidade de vida. 1. Exame de densitometria óssea. O medo invisível. À primeira vista, parece algo completamente inofensivo. Um exame rápido, sem dor, sem agulhas. Você entra, faz o scan e sai sabendo se seus ossos estão em risco de fraturas. Mas aqui está o que ninguém te conta. Após os 70 anos, um exame de densitometria óssea, conhecido oficialmente como DXA-scan, pode gerar mais ansiedade e preocupação do que benefício real. Este exame mede a força dos seus ossos e é usado principalmente para detectar a osteoporose. No entanto, em adultos mais velhos, especialmente mulheres, os resultados quase sempre indicam uma densidade óssea mais baixa, mesmo quando não há um perigo iminente. Isso acontece porque a perda óssea é uma parte natural do envelhecimento, assim como o surgimento de rugas ou cabelos grisalhos. É um processo que afeta a todos, e no entanto, muitos idosos são pressionados a tomar medicamentos como os bifosfonatos, que supostamente fortalecem os ossos, mas vêm acompanhados de efeitos colaterais sérios, como a osteonecrose de mandíbula, uma condição rara em que o osso da mandíbula começa a morrer, e irritação esofágica, e aqui reside o grande problema. Estudos demonstram que tratar a perda óssea leve em pessoas com mais de 70 anos com medicação tem pouco ou nenhum impacto nas taxas reais de fratura. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Geriatric Society acompanhou mais de 1.200 mulheres acima de 70 anos e descobriu que os bifosfonatos reduziram o risco de fratura em apenas 0,3% após 5 anos. Isso não é zero, mas está longe de ser algo que salva vidas. Em vez disso, essas mulheres eram muito mais propensas a sofrer com os efeitos colaterais dos medicamentos, incluindo problemas digestivos, inflamação no esôfago e ossos que se quebravam de maneiras incomuns. Deixe-me contar sobre a Rose, uma professora de piano aposentada de 76 anos, que foi encaminhada para um DXA-scan após seu check-up anual. Ela nunca havia sofrido uma queda, não sentia dor e caminhava diariamente. Seu exame revelou osteopenia, uma redução leve na densidade óssea, que não é considerada osteoporose. Seu médico imediatamente a colocou em alendronato, um bifosfonato. 3 meses depois, ela desenvolveu refluxo severo e dor na mandíbula. Quando a conhecemos, ela não tocava piano há semanas. Nós a retiramos da medicação e iniciamos um regime de vitamina D, exercícios com peso, como faixas de resistência, e uma dieta rica em cálcio,
com alimentos como sardinhas e vegetais de folhas verdes. Um ano depois, ela estava de volta aos seus recitais, com pernas mais fortes, melhor equilíbrio e 0 fraturas. Um exame rápido pode parecer uma atitude inteligente, mas para pessoas com mais de 70 anos que não estão sofrendo quedas ou fraturas, a melhor opção é o estilo de vida. Treinamento de força, exercícios de equilíbrio, nutrição adequada e tratamento da deficiência de vitamina D demonstraram reduzir fraturas em mais de 20%, de acordo com um estudo de 2022 da Osteoporose Internacional. Não deixe que um número na tela te assuste e te leve a um tratamento que você pode não precisar. Mas há um exame que pode levar a algo ainda mais assustador: cirurgia cerebral. Vamos falar sobre isso a seguir. 2. Ressonância magnética cerebral para a perda de memória. A verdade inconveniente: quando idosos começam a se sentir mais esquecidos ou confusos, o impulso natural é o medo. Medo de demência, medo de Alzheimer. Então, os médicos frequentemente respondem solicitando uma ressonância magnética cerebral, AREM, mas aqui está a verdade incômoda: as ressonâncias magnéticas, que são exames detalhados que mostram a estrutura do cérebro, raramente fornecem as respostas que os pacientes esperam. Na verdade, a maioria das ressonâncias magnéticas em pessoas com mais de 70 anos simplesmente mostra alterações relacionadas à idade, o que significa uma leve atrofia ou pontos de substância branca que são totalmente normais em adultos. Mas aqui está o ponto crucial. Uma vez que esses pontos são vistos, eles podem desencadear uma cascata de medo, mais exames e até mesmo cirurgias. Cirurgias que podem não melhorar a memória e, na verdade, podem piorar as coisas. Em 2021, um estudo publicado na Neurology Today revisou mais de 3.000 exames de AREM em pacientes com idades entre 70 e 85 anos que tinham queixas cognitivas leves. 86% apresentaram alguma forma de anormalidade cerebral, mas apenas 3% desses achados estavam ligados a uma condição realmente tratável. Isso significa que 97% das pessoas passaram pelo desgaste emocional de ouvir que algo estava errado, quando, na verdade, não havia nada de clinicamente significativo. Pior ainda, quase 12% foram encaminhados para procedimentos invasivos, como punções lombares ou até mesmo biópsias exploratórias, tudo baseado em resultados de exames vagos. Pegue o caso do George, um engenheiro aposentado de 74 anos que nos procurou preocupado com o esquecimento. Ele era lúcido, mas começou a perder as chaves com mais frequência e a esquecer nomes ocasionalmente. Seu médico o encaminhou para uma AREM que mostrou alterações na substância branca. Ele entrou em pânico, convencido de que tinha demência. Parou de dirigir, parou de ir à igreja. Nos meses seguintes, sua ansiedade piorou. Mas quando reavaliamos, usando um teste cognitivo padrão, sua pontuação estava bem dentro da faixa normal. Explicamos que aqueles achados da AREM eram apropriados para a idade. Nós o ajudamos a focar em intervenções de estilo de vida, como melhorar sono, a hidratação e praticar jogos cerebrais. Em 3 meses, sua memória se estabilizou e ele se sentiu ele mesmo novamente. A verdade é que, a menos que haja sintomas neurológicos graves, como convulsões, mudança súbita de personalidade ou um declínio funcional rápido, uma AREM raramente é útil em casos de perda de memória leve. Um primeiro passo muito melhor é um teste de rastreamento cognitivo, que é um exame simples, baseado em papel, que avalia a memória, atenção e resolução de problemas. É barato, eficaz e evita o risco de pânico desnecessário. Agora prepare-se, porque o próximo exame desta lista é um que você provavelmente já fez várias vezes. E ele é o número 3, por uma razão 3. Teste do estresse cardíaco, falsos alarmes e riscos reais. É um dos exames mais comuns dados a idosos que se queixam de fadiga leve, aperto no peito, ou apenas de não se sentirem como antes. Teste de estresse cardíaco, um procedimento que monitora seu coração enquanto você caminha em uma esteira ou recebe medicação que simula o exercício. Tem como objetivo identificar artérias bloqueadas. Mas, após os 70 anos, este teste frequentemente causa mais mal do que bem, especialmente quando usado em pessoas que não apresentam sinais claros de doença cardíaca. Isso ocorre porque ele pode levar a falsos alarmes e procedimentos cardíacos desnecessários que carregam riscos sérios. O problema está na precisão. Estudos mostram que em adultos com mais de 70 anos, a taxa de falsos positivos para testes de estresse, ou seja, o teste indica um problema quando não há, pode chegar a 40%. Isso leva a exames de acompanhamento como angiogramas e até mesmo a colocação de estentes ou cirurgias de bypass desnecessárias.
Em 2017, um grande estudo publicado no JAMA Cardiology descobriu que mais da metade de todos os stents colocados após encaminhamentos de testes de estresse foram feitos em pacientes que não tinham sintomas reais ou benefício. E esses pacientes não apresentaram melhora na sobrevida ou na qualidade de vida após o procedimento. O que eles tiveram, no entanto, foram taxas mais altas de sangramento, lesão renal devido a contrastes e internações hospitalares prolongadas. Isso aconteceu com Raymond, um carteiro aposentado de 75 anos, que se mantinha ativo caminhando todos os dias. Durante um check-up, ele mencionou que às vezes se sentia cansado ao subir ladeiras. Seu médico agendou um teste de estresse. Apenas para ter certeza, os resultados foram inconclusivos, então ele foi enviado para um cateterismo, um exame que insere um tubo nas artérias para verificar bloqueios. Um estreitamento leve foi encontrado e um stent foi colocado. Mas naquela noite, Raymond teve uma reação ao contraste e desenvolveu problemas renais. Ele passou 6 dias no hospital e precisou de acompanhamento por semanas. A fadiga nunca mudou, porque não era um problema cardíaco para começar. Ele era simplesmente um homem mais velho que precisava de melhor hidratação e mais descanso entre as refeições. Se você tem mais de 70 anos e não está sentindo sintomas cardíacos clássicos como dor no peito durante a atividade, falta de ar ao esforço ou uma queda significativa de energia durante exercícios leves, então um teste de estresse pode causar mais mal do que bem. Uma opção melhor é frequentemente um eletrocardiograma. Eletrocardiograma em repouso, que é um exame que analisa o ritmo cardíaco enquanto você está parado, ou até mesmo uma tomografia de cálcio coronariano, que é um exame de imagem de baixa radiação, que mostra se há acúmulo de placas perigosas. Estes são mais seguros, mais simples e muito menos propensos a te empurrar para um procedimento que você não precisava colonoscópia. Riscos aumentados com a idade. Você provavelmente não esperava por este, mas a colonoscopia é um procedimento que utiliza uma câmera longa para examinar o seu cólon. Nem sempre é a escolha mais sensata após os 70 anos e quase nunca é recomendada após os 75, a menos que haja sintomas específicos. Os riscos aumentam consideravelmente com a idade. A preparação é rigorosa, envolvendo laxantes fortes que podem causar desidratação, tontura ou problemas renais. A sedação utilizada durante o procedimento representa riscos adicionais para a função cerebral em adultos mais velhos. E, talvez o mais surpreendente, o próprio exame pode causar complicações como sangramento, perfuração ou até mesmo distúrbios do ritmo cardíaco durante a sedação. Um estudo de 2019 publicado no JAMA Internal Medicine acompanhou mais de 1,3 milhão de pacientes do Medicare com 70 anos ou mais. Eles descobriram que para cada 1.000 colonoscopias realizadas em pacientes com mais de 75 anos, apenas 2 vidas foram salvas, mas mais de 20 pessoas experimentaram complicações sérias. Isso representa uma relação risco-benefício de 10:1. E mesmo quando pólipos são encontrados, muitos são pequenos e de crescimento lento. Removê-los em um idoso pode às vezes causar mais danos do que deixá-los em paz. Dana era uma avó de 73 anos, que administrava uma pequena padaria com sua filha. Ela não tinha sintomas, sangramento, alterações nas fezes ou histórico familiar de câncer de cólon. Mas seu novo médico de família, recém-saído da residência, a incentivou a fazer uma colonoscopia de rastreamento. Ela concordou. Durante o procedimento, um pequeno pólipo foi removido e ela foi para casa. Naquela noite, ela sentiu uma dor abdominal intensa e desmaiou. No hospital, descobriram uma perfuração intestinal. Ela passou 9 dias em recuperação, perdeu 4,5 quilogramas, e não tem sido a mesma desde então. Quando revisamos o caso dela, descobrimos que ela já havia feito 2 colonoscopias limpas no passado. Não havia razão para repetir o exame. A Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos da América atualmente recomenda interromper o rastreamento rotineiro de câncer de cólon aos 75 anos para a maioria das pessoas. Para aqueles com excelente saúde, um teste baseado em fezes, como o teste FIT, que é um exame fecal não invasivo feito em casa, é frequentemente uma opção mais segura. Não exige preparação, não tem sedação e ainda detecta, a maioria dos casos, preocupantes. Pergunte ao seu médico sobre alternativas, porque uma vez que você entra na linha de produção da colonoscopia, é difícil sair. E agora, chegamos ao check-up mais superutilizado, mais perigoso e mais prejudicial para idosos. E você quase certamente já fez 5 tomografias computadorizadas de corpo inteiro anuais. A radiação oculta, as tomografias computadorizadas. Tempo de coagulação de corpo inteiro, que às vezes são oferecidas como parte de pacotes de saúde, executivos
ou como serviços preventivos em clínicas particulares. São comercializadas como uma forma de detectar o câncer precocemente. Mas aqui está a verdade chocante. Esses exames expõem seu corpo a uma alta dose de radiação ionizante. Para adultos mais velhos, especialmente acima dos 70 anos, o risco de desencadear acompanhamentos desnecessários, biópsias e até cirurgias é incrivelmente alto. E a ironia é que não há nenhuma evidência de que tomografias de corpo inteiro sem sintomas salvem vidas. Cada exame de tempo de coagulação de corpo inteiro entrega entre 10 a 20 mSv de radiação, o que equivale a cerca de 500 radiografias de tórax. De acordo com o estudo de modelagem de 2023 publicado no JAMA Internal Medicine, o aumento nas tomografias computadorizadas em todo o mundo pode ser responsável por até 5% de todos os casos de câncer, colocando-as no mesmo patamar do álcool como fator causador de câncer. Isso significa que 1 em cada 20 cânceres pode ser causado por um exame que deveria prevenir a doença. Isso não é apenas contraproducente, é aterrorizante. O exame pode detectar nódulos inofensivos, calcificações ou cistos, que são simplesmente parte do envelhecimento. Mas no momento em que são vistos, uma bandeira vermelha se levanta. Mais exames se seguem, depois biópsias, depois o pânico. Deixe-me contar sobre Marcos, um homem ativo de 80 anos que costumava ensinar artes marciais para idosos mais jovens. Ele se sentia ótimo e participou de um check-up elite em uma clínica particular. Sua tomografia de corpo inteiro mostrou um minúsculo nódulo de 3 milímetros que desencadeou uma reação em cadeia. Ele foi encaminhado para a oncologia, enviado para um PET scan e, finalmente, submetido a uma biópsia por agulha. O resultado? Benigno, mas a biópsia colapsou parte de seu pulmão, levando à hospitalização e a uma recuperação de 2 meses. Tudo por algo que poderia ter sido deixado em paz. Especialistas agora aconselham que as tomografias computadorizadas de corpo inteiro nunca devem ser usadas para rastreamento geral em adultos assintomáticos. O American College of Radiology claro, não há benefício comprovado e um potencial significativo de dano. Se houver sintomas como perda de peso inexplicável, tosse com sangue ou inchaço visível, então a imagem direcionada faz sentido. Mas escanear o corpo inteiro sem um foco é como procurar tesouros com um detector de minas terrestres. Volca pode encontrar algo, mas o dano pode ser pior do que o que você estava tentando evitar. Uma abordagem mais segura e inteligente é ouvir o seu corpo. Se você se sente bem, mantenha os check-ups regulares com seu médico de atenção primária e faça apenas os exames que são claramente indicados. Seu tempo, energia e saúde são muito valiosos para serem desperdiçados em rastreamentos movidos pelo medo que podem te deixar em uma situação pior do que quando você começou. Então, aí está, 5 exames que podem parecer úteis, mas que na verdade podem prejudicar, especialmente depois dos 70 anos. A medicina moderna é poderosa, mas não é perfeita. Às vezes, menos é mais. Sempre faça a si mesmo a pergunta: o que acontece em seguida? Se este exame encontrar algo, qual será o próximo passo? Se a resposta for incerta, ou os riscos forem maiores do que a recompensa, pode ser a hora de fazer uma pausa e reconsiderar. E lembre-se, a verdadeira prevenção começa com o estilo de vida. Mantenha-se ativo, alimente-se bem, durma profundamente e escolha seus exames com sabedoria. Sua saúde é seu bem mais precioso, e a informação é a sua maior ferramenta para protegê-la. Agora, queremos ouvir de você. Você, ou alguém que você ama, já enfrentou complicações de um exame médico ou tratamento que se mostrou desnecessário? O que aconteceu? Compartilhe suas experiências e opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvi-las. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta jornada de conhecimento e empoderamento. Até o próximo vídeo.